Galera da primeira série, mais uma aula de Física 2, aqui é o professor Tales, e hoje a gente vai falar sobre o módulo 7. O título do módulo é Diagrama de Fases. Hoje a gente vai falar sobre um gráfico muito importante, um gráfico muito específico, tá? Um caso que eu acredito que não é tão complicado assim, beleza? É um gráfico estranho, mas uma vez que você aprende a lidar com ele, toda a questão vai ficar bem facinha. Então, espero que nessa aula você consiga entender como lidar com esse gráfico e que funcione para você, beleza? Então, vamos lá. Antes da gente falar desse gráfico tão específico que vai ser dito aqui, eu preciso falar com você sobre uma diferença entre vapor e gás. Eu sei que você já sabe que isso tudo está no estado gasoso, mas a minha pergunta é: algum momento você já se perguntou qual é a diferença entre gás e vapor? Porque, por exemplo, quando a gente fala a respeito de esquentar uma panela com água, você começa a ver uma fumaça subindo. E aí a gente fala que isso é conhecido como vapor de água, beleza? E quando a gente pensa, por exemplo, na atmosfera que recobre o nosso planeta, aí nós estamos nos referindo a uma camada de gases. Qual é a diferença entre eles? Bom, a primeira diferença que a gente pode enumerar entre gás e vapor é uma diferença visual. Basicamente, o vapor de água você consegue enxergar. Agora, quando a gente fala sobre gases, gases da atmosfera, gás oxigênio, gás carbônico, a gente não enxerga esses caras, né? Só que a diferença não está só aí não, tá? Existe uma diferença de um conceito específico entre gás e vapor. Que conceito é esse? Quando a gente fala sobre vapor, gente, eu estou falando sobre algo que se encontra no estado gasoso, que pode retornar para o líquido simplesmente mudando a pressão. Beleza? Então, quando eu falo de vapor, eu posso passar para o estado líquido, mexendo com a temperatura, se eu quiser, e com certeza eu posso fazer isso só aumentando a pressão. Se eu aumento a pressão no vapor, ele vira líquido, tá? E o gás? O gás, ele, além de ter o aumento de pressão, ele também precisa da diminuição de temperatura. Ou seja, gente, até aqui vocês estudaram temperatura e calor. Agora a gente acrescentou um parente novo aí, uma informação nova para essas questões que a gente está tratando. Agora, para a gente falar a respeito de diagrama de fase, a gente está falando a respeito de mudança na pressão. Olha só, no primeiro e no segundo caso, a gente teve que levar em consideração a pressão da substância. Então, o que eu quero que você lembre? Vapor, para eu colocar o vapor de volta para o líquido, só aumentar a pressão. O gás, aumentar a pressão e diminuir a temperatura. Beleza? Bom, existe um ponto onde eu posso transformar o que é vapor em o que a gente conhece como gás. O nome desse ponto é ponto crítico, beleza? Então, o ponto crítico de uma substância vai ser o ponto conhecido onde o que antes era vapor passa a se tornar gás, beleza? Para água, que é o que a gente usa em quase todos os nossos exemplos, é o cara mais recorrente aí para gente. Os valores para água são esses daqui, ó. Em 374 graus Celsius a 281 atm, aí você tem o que a gente conhece como gás de água, beleza? Percebe que já é uma coisa bem difícil de você conseguir obter, mesmo porque 374 graus Celsius não é uma coisa que a gente consegue encontrar em qualquer forninho de casa, né? Então, gás de água a gente encontra a 374 graus Celsius e 281 atm. O nome do ponto que difere o que é vapor para o que é gás é ponto crítico. Antes do ponto crítico, vapor, depois do ponto crítico, gás. Beleza? Bom, dito isso, primeiro exemplo, já para a gente não perder tempo, já se aquecer, já perceber direitinho o que a gente está falando. Para liquefazer gás. Vamos lá para a gente liquefazer algo que está no estado gasoso, ou seja, transformar de volta em líquido, tá? Processo de condensação, nesse caso eu estou falando de um gás. Cara, para falar do gás, o que a gente acabou de falar? A gente resfria ele, né? E aumenta a pressão. Aumentar a pressão a gente também pode chamar de comprimir, tá legal? Aqui, comprimi-lo isotermicamente, aqui é sem mudar a temperatura, né? Mas a gente falou que precisa mudar a temperatura e a pressão. Apenas levá-lo a uma temperatura mais baixa, não. Simplesmente comprimir qualquer que seja a sua temperatura. Não, isso daqui funciona com vapor, tá? Então, sobrou pra gente aqui a letra D.
Diminuir a sua temperatura abaixo da crítica e, se necessário, comprimir. Diminuir a temperatura, porque se é gás, a gente bota para vapor, né? E de vapor passa para o líquido. Se necessário, comprime. Show? Então a letra D, além de tudo, é bem completa, porque ela não está falando só de você transformar o gás em um líquido. Está falando de transformar o gás em vapor e transformar o vapor em líquido. Beleza? Alternativa adequada aí para gente é a letra D. Tá legal? Bom, dando prosseguimento, agora a gente vai falar sobre um ponto não muito conhecido do seu cotidiano, tá? É um ponto chamado de ponto triplo. Qual a ideia do ponto triplo, gente? Ele é um ponto particular em que a gente consegue coexistir os três estados da matéria em equilíbrio, ou seja, você consegue ter tanto sólido quanto líquido quanto gasoso ao mesmo tempo. Só que não é algo fácil de acontecer, tá bom? A gente identifica o ponto triplo, gente, através de um gráfico, tá? O ponto triplo da água é esse, tá? Você consegue ter água sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo a 0,0098 graus Celsius a uma pressão de 0,006 atm. Tá vendo que a gente está comparando pressão e temperatura o capítulo inteiro, né? Então, o nosso gráfico desse assunto, ele também faz isso. Ele compara temperatura na horizontal com pressão na vertical. E o desenho do nosso gráfico, ele sempre vai ser parecido com esse Y estranho daqui, tá bom? O que vai acontecer nesse Y estranho? A gente sempre vai ter à esquerda desse desenho a região do gráfico que se refere ao objeto no estado sólido. Nessa porção central, como se fosse aqui um cálice, né? Cálice você põe o que você bebe, cálice é onde você põe o líquido. Então, na porção central fica a parte líquida da nossa amostra. Bom, sobrou então para essa parte direita a porção gasosa. Sim, exatamente. Tudo que está à esquerda é sólido, tudo que está no centro é líquido e tudo que está à direita é gasoso. Só que o que é gasoso a gente divide no meio. A primeira parte é vapor e a segunda parte é gás. Beleza? Então, todo gráfico que você ler a respeito desse assunto vai ter um formato parecido com esse Y, tá? Alguns vão ser um pouco mais altos, outros mais baixos. Uns vão ser com um desenho mais aberto, outros com um desenho mais fechado, mas o esquema é esse daqui, tá bom? Beleza? O foco é isso, tá? E esse ponto daqui, ó, sólido, líquido. Essa linha vai representar, essa linha é chamada de curva de fusão, quando você aumenta a temperatura, porque quando você diminui, é a curva de solidificação. Essa daqui é a curva de evaporação, quando você vai. Quando você volta, é de condensação. Ok? E aqui embaixo, uma que a gente não usa muito, né? Daqui, desse pontinho para baixo, a gente tem uma curva chamada de curva de sublimação, que é quando vai do sólido direto para o gasoso. Bem raro, a gente normalmente trabalha isso só com a naftalina, tá? No máximo mais uma ou outra substância, mas não costuma ser muito nosso foco falar de sublimação. E um ponto muito importante que eu quero destacar para você nesse gráfico, né? Dois, na verdade. Um está aqui e o outro está aqui. Beleza? Esse primeiro ponto que eu marquei encontra sólido, líquido e gasoso. Opa, esse cara daqui que eu marquei é o ponto triplo. E esse cara daqui é o que separa o vapor do gás. Esse é o ponto crítico. Beleza? Professor, como é que isso pode cair uma questão? De algumas maneiras distintas. A primeira delas é essa daqui, ó, teórica. A temperatura do ponto triplo, corresponde ao conjunto do zero absoluto, da temperatura de fusão e da de ebulição. Não. A temperatura que uma substância pode ter fase líquida e de vapor e de gás coexistindo. Não. C. A temperatura é crítica? Não. Ponto crítico é uma coisa, ponto triplo é outra. Letra D. A coexistência em equilíbrio das fases sólida, líquida e de vapor de uma mesma substância. Exatamente isso. Letra D. Perfeita definição do que corresponde a um ponto triplo. Tá legal? Bom, um exemplo para a gente começar a identificar, que eu vou passar aqui para vocês agora, é o gráfico que representa o diagrama de fase da água, tá bom? Nesse capítulo a gente tem o diagrama de fase, no capítulo anterior a gente tinha o diagrama de mudança de fase, são duas coisas diferentes. O diagrama de mudança de fase é calor sensível, calor latente, a gente utiliza eles falando sobre
quantidade de calor e temperatura. Aqui eu tenho um diagrama de fase. E no diagrama de fase, a gente relaciona temperatura e pressão. Então, tá aqui, ponto triplo, eu vou relacionar temperatura e pressão. Então, tá aqui o meu gráfico, marquei já alguns pontos, beleza? De temperatura e de pressão na vertical, tá? Temperatura na horizontal, pressão na vertical. Tá aqui a nossa primeira curva, beleza? Ela continua para o lado, a última curva. Show? Então, marcando aqui algumas coisas, tá? Primeiro detalhe, encontrar o ponto triplo. Ponto triplo onde eu tenho 3 retas se encontrando. É aqui. Beleza? Isso daqui é o ponto triplo. Ok, tá achado, professor. O que mais? Bom, uma vez achado o ponto triplo, tudo que está do lado direito do gráfico, toda essa região aqui que eu estou achurando para vocês, ela representa o estado sólido. Toda a região na porção central, para a gente, vai representar aqui a região onde o corpo se encontra no estado líquido. E, por último, mas obviamente não menos importante, a gente tem aqui toda essa parte de baixo do gráfico, beleza? Isso daqui é o que vai representar para a gente a substância no estado de gás ou vapor, tá legal? Só que eu não quero mostrar só o ponto triplo para vocês, beleza? Eu quero mostrar, na verdade, 4 pontos a respeito desse gráfico daqui para vocês. Show? Então, estão aqui os 4 pontos. 2 em azul, 2 em roxo, tá bom? Começar pelos pontos roxos, começar dentre eles do primeiro que a gente havia falado, tá legal? O primeiro que a gente havia falado, ele está marcado aqui em cima, tá? Esse cara ele está em 374,4 graus Celsius e 217,7 atm. Esse cara daqui é o que a gente conhece como ponto crítico, beleza? Então significa dizer que toda essa região daqui é gasosa. Só que até essa linha daqui eu tenho vapor. Dessa linha para a direita, opa, eu só tenho gás, beleza? Então aqui vapor, show? Vou até marcar aqui para vocês, ó. Aqui marcado em azul claro, está no estado gasoso. Eu tenho vapor, ok? Isso daqui é uma região de vapor. E a partir desse ponto aqui em azul mais escuro, opa, passei do ponto crítico, isso daqui tudo é gás, beleza? Show de bola? Então, segundo ponto que eu quero falar com vocês, tá aqui, é o ponto triplo. Ponto triplo, ele tem aqui informações, tá? Ele está bem perto do zero, ele é 0,0098 e ele tem uma pressão de 6 vezes 10 a menos 3 atm, é 0,006, tá bom? Esse é o ponto triplo. Agora, aproveitando que a gente está perto do ponto triplo, sobe. Olha esse pontinho roxo aqui, por favor. Se você observar esse ponto roxo com atenção, você vai ver que ele marca 0 na temperatura e 1 atm. O que acontece exatamente nesse ponto daqui? Bom, temperatura, isso daqui a gente falou que é o da água, né? O que acontece com a água a 0 grau? É o ponto de fusão. Então esse ponto roxinho daqui é o nosso ponto de fusão normal. Beleza. Então aqui eu tenho gráfico. Essa região daqui é sólida, essa região aqui é líquido, essa região é vapor, essa daqui é gás. Tá. Então aqui eu tenho o ponto de fusão normal. E esse outro roxo? Ele está em que temperatura? 100 graus Celsius, 1 atm. 100 graus Celsius. É a ebulição do gás. É a ebulição. A água entra no ponto de ebulição. Então, fusão normal, 0,1. Ebulição normal, 101 atm. Tá bom? 100 graus Celsius e 1 atm. Beleza? Isso que a gente fez aqui é o tipo de coisa que você tem que fazer em uma questão. É esse tipo de análise. Esse não é um gráfico que você tem que ficar fazendo muitas contas. Na verdade, a gente não fez nenhuma aqui, né? Esse gráfico ele é um gráfico que vai trazer para você o cuidado de análise e exame de valores que estão sendo apresentados. É saber identificar onde está o ponto triplo, qual o estado físico da substância e assim por diante. Tá bom? Dito isso, vamos seguir aqui para um exemplo, tá? Esse daqui é uma substância chamada ciclohexano.
Beleza? Você repara que nessa animação ela começa no estado líquido, começa a formar bolhas evaporando e depois termina no estado sólido, tá bom? É uma substância que é um pouco mais simples para em laboratório você conseguir coexistir o ponto triplo dela, tá bem? Um detalhe muito importante para a gente, ele se chama regelo, tá bom? Bom, a ideia do regelo e a sua análise ela foi proposta por um cientista chamado John Tyndall em 1871. O que ele percebeu, o que nós percebemos, tá? De acordo com essa foto, você consegue ver que você tem aí os pés de um patinador, de uma patinadora, uh, andando com o calçado apropriado sobre uma superfície congelada. E por onde esse patinador passa, você percebe que ele deixa sulcos no gelo, né? Você consegue perceber que existem marcas aqui. Bom, por que esse gelo ele não quebra? Por que esse gelo ele é impedido de se romper e o patinador cai aí no gelo e morre, sei lá, de hipotermia? Bom, porque o que está causando essas rachaduras é um pequeno derretimento do gelo. Só que esse derretimento do gelo não acontece porque o atrito é tão grande que faz com que ele derreta e vá a 0 grau. Não. Esse gelo está a uma temperatura bem baixa, existe um pouquinho de atrito, mas é bem pouco nesse caso daí com gelo. A questão é, esse gelo ele começa a derreter não por causa do aumento da temperatura, mas por causa do aumento da pressão. É isso, porque quando a gente muda a pressão regular sobre uma amostra, seja ela de água ou de outra substância, o ponto de fusão e de ebulição ele também é alterado, beleza? Então, qual é a ideia do regelo? Como isso foi causado pelo aumento de pressão, as moléculas elas ainda estão muito próximas, então elas conseguem se reagrupar e, consequentemente, a maior parte desses sulcos que são formados aí na pista de patinação do gelo, eles são automaticamente refeitos, beleza? Isso é o que eu queria falar com vocês sobre regelo, tá legal? Bom, fora isso, vamos para um exemplo, tá? Exemplo 3 aqui sobre o nosso gráfico de ponto triplo, tá? Nosso diagrama de fase. Bom, o gráfico a seguir indica esquematicamente o diagrama de pressão em função da temperatura, beleza? Aquele que chamar a temperatura de θ, chame de θ, chame de T, entenda do que está sendo chamado, tá? Não faz muita diferença qual é qual não, beleza? Então, o que a gente pode fazer aqui com isso, beleza? Quais as correspondentes fases do estado de agregação das partículas indicadas pelas regiões assinaladas da figura? Gente, não podia ser mais fácil, né? Olha aqui para o gráfico, você encontra o gráfico em formato parecido com Y, você tem aí a região 1, 2 e 3. Entre a região 1, 2 e 3, você tem aí marcado o ponto triplo. À direita disso daí, você tem uma linha pontilhada, onde lá no alto você tem um ponto crítico e abaixo você tem aqui a região 4. Fácil. Fácil. Mais fácil do que isso, só dois disso. Chega o gráfico para o lado, começa a escrever. Encontrou o ponto triplo? À esquerda dele, região 1, é o sólido. Acima dele é o líquido. À direita dele, eu começo com vapor e termino com gás. Caraca, professor, era só isso que era para fazer? Caraca, aluno, era só isso que era para fazer. Caramba, parece até fácil, né? Esse pedaço até que é fácil mesmo. Tá show? Essa parte que eu queria falar para vocês nesse exemplo. Beleza? Acabou? Não, acabou não. Tem mais, tá? Tem mais. Beleza? Exemplo 4. O diagrama do estado de uma substância esquematizado. Leis afirmativas. Vamos lá? Aqui no gráfico eu tenho o ponto Z, o ponto triplo, o ponto K, o ponto crítico. A é sólido, B é líquido, C é vapor, D é gás. Beleza? Vamos lá. Na região A, a substância encontra-se no estado sólido. Correto. Verdadeira. 2. Na região B, a substância encontra-se no estado líquido. Correto também. 4. Nas regiões C e D, a substância encontra-se no estado de vapor. Falso. C é vapor. D passou o ponto crítico, é gás. Beleza? Se dissesse encontra-se no estado gasoso, era aceitável, mas não foi o caso. Tá bom? Na 8. K é o ponto triplo e Z é o ponto crítico. Não, o contrário, né? É o contrário. Aqui é o ponto triplo, que é o Z,
E aqui é o ponto crítico, que é o K. Então, falso. 16. Na região D, a substância não pode ser liquefeita por mera compressão isotérmica. Ou seja, não dá para transformar só mexendo com pressão. Beleza? Tem que mexer com temperatura também. Tá certo. Quando a gente fala de gás, para voltar para o estado líquido, eu tenho que mexer com temperatura e com pressão. Se eu falar de vapor, só um já basta. Beleza? 32. A curva que liga os pontos Z e K chama-se curva de sublimação. Não. Se B está no estado líquido e C está no estado gasoso, de Z para K é por onde vai passar a transformação de B para C. Opa, então essa transformação aí, essa linha daí é chamada linha de vaporização ou de evaporação. Tá bom? Então, essa daí está falsa. Se a gente somar 16 mais 2 mais 1, a soma correta dá 19. Beleza? Próximo ponto importante para vocês chama-se pressão máxima de vapor, tá? Como que a pressão máxima de vapor funciona? Imagina que você tem aqui um recipiente, tá? Na parte de baixo dele você tem água, na parte de cima você tem vácuo. O que vai acontecer? Como a parte de cima tem vácuo, não tem nada pressionando as moléculas para baixo. Elas têm liberdade de subir e se agrupar. O que vai acabar acontecendo com essas moléculas que sobem nessa substância e acabam se agrupando? Devido a essa redução natural na pressão, elas acabam evaporando. Então, pressão baixa ocorre a evaporação, e aí essas moléculas começam a se bater na parede do recipiente. E com o tempo elas vão perdendo energia. Então vai ter uma parte delas que vai ficar evaporando e vai ter outras que vai ficar condensando. Agora, qual é o máximo de vapor que esse recipiente vai conter? Será que aqui tem como isso acontecer indefinidamente até que exploda o recipiente? Não. O que você tem que saber é que na parte de baixo você vai ter água, na parte de cima você vai ter vapor. E a ideia básica disso daí é, para toda vez que você tiver um número X de moléculas evaporando, você também vai ter o mesmo número X de moléculas se condensando. Beleza? Ou se transformando em líquido. Para a mesma quantidade de líquido que vira gás, ou que vira vapor, se quiser, você vai ter uma mesma quantidade de vapor que vai virar água. Tá bom? No caso, que vai virar líquido. Beleza? Essa é a ideia de pressão máxima de vapor. Depois a gente fala sobre umidade relativa do ar. A gente chama isso de UR. Antes de falar de umidade relativa do ar, eu imagino que você conheça essa cena como se você já deve ter andado de carro em um dia chuvoso, estava tão chuvoso que você não podia abrir as janelas e o ar não dava vazão, consequentemente os vidros ficam embaçados. Por quê? Muita gente respirando em um só meio. Como tem muita gente respirando no mesmo lugar, acaba acontecendo o quê? Condensação, né? As moléculas vão ter muitas moléculas em pouco espaço, a temperatura delas vai aumentar, as gotículas já vão condensando no vidro. Para determinar se o ambiente é muito úmido ou pouco úmido, o que a gente faz? A gente tem uma fórmula para isso. Tá? A fórmula de umidade relativa é: eu pego a densidade de vapor presente em determinado local e divido pela densidade máxima de vapor existente. Beleza? Com isso a gente calcula a umidade relativa do ar. Ok? Isso para qualquer lugar. É isso que o repórter ele te entrega na previsão do tempo. Lembrando que locais mais próximos mais próximos do mar tem umidade relativa maior, tá? Significa que eu tenho mais gotículas de água na atmosfera do que em locais mais quentes e secos, tá bom? Então, umidade relativa do ar é o quanto de água tem na minha atmosfera, no meu ambiente. Por último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre o assunto chamado sobrefusão. Como que a sobrefusão ela funciona? Basicamente, a ideia é: qual é a temperatura de fusão do gelo, né? Da água do estado sólido para a água no estado líquido. Espero que você tenha dito 0 grau. Então a ideia é: a gente encontra o que chamamos de sobrefusão quando eu consigo manter água no estado líquido abaixo do ponto zero. Então, o corpo se encontra no estado líquido a uma temperatura inferior à de solidificação.
Só que isso é uma capacidade muito rara, muito difícil de se obter, e isso obriga o líquido a ficar em uma forma de equilíbrio chamado metaestável. Qualquer tipo de toque, qualquer tipo de contato, qualquer coisa que se aproxime do seu líquido, nesse momento, ela vai perturbar esse equilíbrio metaestável e vai instantaneamente congelar o seu objeto. Beleza? Então, sobre a fusão, a ideia é de que você consegue encontrar água abaixo do ponto de solidificação, tá? Ao nível do mar, a pressão atmosférica, tá? Só que isso não é simples e para que isso aconteça, o seu líquido estará em uma condição chamada de condição de equilíbrio metaestável. A mínima perturbação tira ele do lugar e congela tudo praticamente instantaneamente, ok? Exemplo 5. Como que o exemplo 5 vai funcionar? Aqui, temperatura, encontram-se 100 gramas de água em sobrefusão se a solidificação brusca de 1/5 dessa água eleva a temperatura do sistema ao ponto de solidificação. Vamos lá. Eu estou falando de solidificação, então é gelo e água. Então, a mesma quantidade de água que eu vou usar para uma parte, eu vou transformar isso em gelo. Então, eu vou igualar duas quantidades de calor. Uma quantidade de calor sensível e uma quantidade de calor latente. Quantidade de calor latente igual a quantidade de calor sensível. Por quê? O tanto que um ganha, o outro perde. Então, vamos lá. O enunciado fala que a solidificação brusca é de 1/5 da água. Então, a massa de água valia 100. Como eu só vou solidificar 1/5, eu vou escrever no lugar de M 100 sobre 5. Vezes a latente de fusão, essa você já conhece, vai dar 80. A massa total de água, 100 gramas, o enunciado fala para a gente que ela vale 100 gramas, tá bom? O calor específico vale 1. A variação de temperatura ao ponto de solidificação, então a final é 0 e a inicial é que a gente quer saber, beleza? Daí para frente eu faço aqui as divisões e multiplicações. Eu vou ficar do lado esquerdo 1.600, do lado direito menos 100T. Então, passo menos 100 para o outro lado dividindo, eu vou ficar aqui, a temperatura desse cara era de menos 16 graus. Menos 16 graus Celsius. Então, se eu tenho 100 gramas de água a menos 16 graus Celsius em sobrefusão, se eu tocar nisso daí, eu perturbo o equilíbrio, 1/5 dessa água vai congelar. Beleza? Vai chegar a temperatura de 0 grau e vai ser transformada para o estado sólido. Isso deu simplesmente encostar. Tá bom, gente? O assunto do módulo é esse. A matéria foi essa. Fizemos aqui alguns exercícios. Recomendo que você tente fazer também os exercícios do livro. Tá legal? Forte abraço. Se cuidem. Fiquem em saúde. Tá bom? Protejam-se e até a próxima. Bons estudos a todos.